Bem-vindo à nossa terceira aula. Na aula de hoje vamos trabalhar o desvio condicional simples e composto e comando de repetição. Muito bem, vamos verificar aqui. Aqui na apostila do Visual G, nós temos comando de entrada, saída, aqui ó, desvio condicional. Desvio condicional simples. Bom, o desvio condicional simples, como está dito aqui, ele tem a finalidade de tomar uma decisão de acordo com a condição de um teste lógico. Esse teste lógico, ou para este teste lógico, nós vamos utilizar os comandos, os operadores lógicos de igual, maior, maior igual, menor, menor igual e diferente. Então, esta é a forma geral do comando do desvio condicional simples. E uma vez que essa expressão lógica, e essa expressão lógica normalmente é a comparação entre duas entidades, por exemplo, uma constante x, eu quero saber se essa constante x é maior ou igual a 10, por exemplo. Então, quando esta condição é verdadeira, ele vai executar uma sequência de comandos. Então, quando isso é verdadeiro, ele vem para cá e executa a sequência de comandos. Essa sequência de comandos pode ser comandos de entrada, saída, pode ser desvio condicional, não há restrição com relação a esta sequência. Você vai escrever tantas linhas, tantos comandos, quantos forem necessários, para executar o processo a que o seu algoritmo se propõe. Finalizadas esta execução, ele vai para a linha imediatamente após o fim C. Por outro lado, se esta expressão ela for falsa, ele vai saltar direto para essa linha que vem logo após o fim C, tá? Não executando nenhuma dessas operações, nenhum desses comandos. Então ele só executa esses comandos quando a condição é verdadeira. Quando ela é falsa, ele simplesmente salta e não executa nenhuma dessas linhas. O desvio condicional composto ele é muito parecido com o desvio condicional simples. A diferença aqui é que ele em vez dele ter apenas uma sequência de execução, ele vai ter mais do que uma sequência de execução. Ele pode, aqui no nosso caso, ter duas sequências de execução. Então a ideia é a mesma. Você tem a expressão lógica, onde você vai fazer a comparação entre as duas entidades. E se esta condição ela for verdadeira, você vai vir para cá, né, executa toda esta sequência de comandos. Finalizado esse pedaço, o controle vai saltar para após o fim C. Então aqui é no caso de ser verdadeira esta comparação, esta condição, tá? Agora, se a condição ela for falsa, então se ela for falsa, ela salta direto para a linha imediatamente, vem imediatamente após o senão, executa esta outra sequência de comandos diferentes do primeiro. Então esse daqui é para quando é falso. E finalizado ele também ele virá aqui para a linha seguinte ao fim C. Então nesse caso eu tenho duas sequências diferentes. Não são sequências iguais, podem até ser sequências iguais, mas não faz sentido você escrever duas vezes se são sequências diferentes.
você tem aqui o primeiro caminho, que é para quando a condição é verdadeira, e tem esse segundo caminho aqui para quando a condição é falsa. Depois nós vamos fazer aqui alguns exercícios ainda hoje para verificar a utilização dessas duas formas de escrita. Outro comando que eu quero mostrar para vocês é o comando de repetição. Esse comando de repetição ele é interessante na medida em que não faz sentido nós escrevermos um algoritmo para ser executado uma única vez. Só faz sentido você escrever um algoritmo se ele for executado com frequência e bastante vezes. Então eu não posso ter o meu algoritmo restrito à solução de um problema. Então o comando de repetição ou laço de repetição, ele é formado por essas três linhas aqui, por essas duas linhas. A primeira linha é onde você vai definir a estrutura de repetição e o fim para aqui, ó, que interrompe. Então, enquanto uma certa sequência não for cumprida, ele vai ficar travado dentro do bloco de execução. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Nós temos aqui um exemplo, olha. Aqui ele quer que você faça o seguinte, ele quer que você escreva os números na ordem crescente de 1 a 10. Então veja, aqui ele fez apenas a parte de procedimento, não fez a parte de definição de variáveis. Não, ele fez tudo aqui. Ó. Então aqui está o nome do programa, números de 1 a 10. Ele declarou uma variável j do tipo inteiro, só essa variável. E aqui está o comando para. Então ele está fazendo o seguinte, olha, para j, assumindo valores que vão de 1 até 10, faça. Faça o quê? Faça isso daqui, ó. Ele vai escrever j com três casas, com três algarismos, por isso que esse j 2.3. E fim para. Então ele vai ficar girando dentro desse trecho aqui, no nosso caso aqui, 10 vezes. Vai passar aqui 10 vezes. Por que 10 vezes? Porque de 1 até 10 são 10 processos, então ele vai repetir isso daqui. É como se nós colocássemos 10 comandos de escrita, um embaixo do outro, escrito. Escreva 1, escreva 2, escreva 3, escreva 4, assim sucessivamente. O que ele fez? Ele mandou escrever apenas o J, e o J está assumindo os valores que vão de 1 a 10. Tá? É isso. Vamos ver aqui alguns exercícios que daí fica mais fácil nós entendermos aqui a forma de execução. Então, muito bem. Aqui no primeiro exercício, ele está pedindo para você calcular a comissão de vendas e as vendas totais da empresa, sendo que nós temos na empresa 3 vendedores. Então nós temos 3 vendedores e a ideia é calcular a comissão de cada um. Para isso ele dá algumas restrições aqui. Ele fala que se o vendedor vender mais do que 50 mil reais, ele vai ter uma comissão de 12%. Se ele vender entre 30 e 50 mil reais, ele vai ter uma comissão de 9,5%. E menos do que 30, uma comissão de 7%. Logicamente, o proprietário da empresa está querendo incentivar os vendedores, oferecendo uma condição e uma comissão melhor quanto maior for a venda. Ok? Então, nós vamos ter aqui, para a entrada, nós temos o nome do vendedor, o valor da venda. Na saída, ele quer o nome, o valor da venda, a comissão de cada um dos vendedores e a venda total da empresa. Vamos ver como é que fica o nosso algoritmo aqui. Então, algoritmo exemplo 1.
Vamos declarar nossas variáveis. Aqui no caso, eu vou precisar de uma variável nome do tipo caractere, para poder guardar o nome do funcionário. Vou precisar de uma variável para guardar a venda do vendedor, a venda total da empresa e o valor da comissão. Essas três últimas aqui do tipo real. Nós vamos utilizar também aqui o comando de repetição. Já que nós aprendemos, vamos utilizar o comando de repetição. E para o comando de repetição, eu vou criar uma variável k do tipo inteiro para servir como contador. Muito bem. Então, nosso algoritmo vai ficar da seguinte forma. Área de procedimentos aqui. Então, de cara aqui, eu já vou colocar o comando para poder repetir 3 vezes o processo. Então, para cá, variando de 1 até 3, faça. E aqui eu tenho o meu fim para. Muito bem. Para cada vendedor, nós vamos precisar fazer o seguinte. Nós precisamos ler o nome e o valor da venda deste vendedor, para poder determinar qual vai ser a porcentagem de comissão e com isso calcular a venda, a comissão em real dele. Ok? Muito bem. Vamos ver em que nível ele se enquadra aqui. Então, se a venda do vendedor for maior do que 50 mil, então nós vamos ter que a comissão, o valor da comissão, ele vai ser o valor da venda multiplicado por 9,5%. Aliás, 9,5% não, 12%. Então 0,12. Esse é o valor da comissão do vendedor. Agora, se o vendedor não vendeu mais do que 50 mil, então ele vendeu um valor igual ou menor do que 50 mil. Eu poderia fechar esse comando C aqui, mas acontece que as vendas elas são amarradas. Ou seja, se o cara não vendeu mais do que 50, ele vendeu menos ou igual a 50. Então, para eu poder achar a segunda categoria, que seria mais do que 30 e menos do que 50, eu teria que colocar outro C. E como eles são dependentes, em vez de fazer isso, eu vou colocar aqui um senão. E aqui já vai a segunda condição. Eu não preciso testar para ver se é menos de 50, porque eu já sei que é. Caso contrário, ele não teria caído aqui. Então agora, se o valor da venda for maior, e ele fala para colocar, nesse caso, para incluir o limite. Então, se ele for maior ou igual a 30 mil, então ele está no segundo nível, e o valor da sua comissão vai ser o valor da venda multiplicado por 9,5%, 0,095, ok? Então, entendendo o que foi feito aqui, veja. Foi feito esse teste para ver se o vendedor vendeu mais do que 50. Se ele vendeu mais do que 50, ele vai descer e vai fazer esse cálculo, vai calcular o valor da comissão, sendo o valor total da venda do vendedor multiplicado por 12%. Ora, esta condição não é sempre verdadeira, eventualmente ela pode ser falsa. Então, se ela for falsa, é porque o vendedor vendeu um valor igual ou menor a 50 mil. E se ele vendeu um valor igual ou menor a 50 mil, mas maior ou igual a 30 mil, então ele está na segunda categoria. Então, isto é falso, ele desce para cá, né? Isto sendo falso, ele vai descer aqui. Isso aqui falso vai fazer ele descer aqui. E daí ele vai fazer o segundo teste. Vai ver se a pessoa vendeu mais do que 30 mil. Porque se vendeu mais do que 30 mil, ele está nesse nível. Então daí ele
Vai pegar e vai calcular o valor da comissão como sendo o valor total vezes 9,5. Agora, se o vendedor não vendeu mais do que 30, então com certeza ele vendeu menos. Então aqui nós temos de novo um senão, e nesse caso o valor da comissão, ele vai ser o valor da venda multiplicado por 7%, 0,07. Pronto. Aqui agora vem o fim C deste primeiro C, né? Fechando aqui, veja, fechando aqui. E deste outro vem o outro fim C, fechando o primeiro C. Aqui foi fechado o segundo, o mais interno, e aqui foi fechado o C externo. Muito bem. O cliente fala que quer também saber o total de vendas. Ora, o total de vendas é uma somatória de todos os valores. Então, nós vamos fazer que o total, as vendas totais da empresa, ele vai ser um valor que eu já tenho acumulado do processo anterior, somado com as vendas agora. Tá? E ao final da etapa, a hora que ele acabar todo esse processo, a hora que ele sair desse comando para, que ele está girando aqui dentro, né? Daí nós vamos pegar aqui fora, nós vamos escrever. Eu vou começar escrevendo o valor total da empresa. E aqui dentro do para, e tem que ser dentro, porque senão ele vai escrever apenas um. Aqui eu vou colocar um escreva, onde eu mostro o nome do vendedor, as vendas do vendedor e o valor da comissão, conforme solicitado no enunciado. O enunciado pediu isso. O enunciado pediu que você fornecesse o nome, o valor de venda e comissão de cada um dos vendedores, de cada um dos corretores. Então é o que nós estamos fazendo aqui. Por esse motivo que este escreva está antes do fim para, porque ele vai ter que ser executado 3 vezes. Bom, retomando aqui a nossa somatória. Alguns fornecedores de linguagem de programação e algumas linguagens, quando você declara uma variável, ele assume já assume de pronto o valor nulo para ela. Mas isso não é sempre, existem exceções. E se existe a possibilidade disso não ocorrer, eu não posso correr o risco. Então, eu tenho por hábito eu definir, porque uma vez que eu defino, eu tenho certeza do valor que está assumido. Então, antes de começar o processo, eu vou definir um valor inicial para o total de vendas como sendo 0. Porque depois, na hora que ele chegar aqui embaixo, na primeira vez que ele passar por aqui, ele vai pegar o valor que tem no total da empresa, que é 0, e vai somar com o que o vendedor vendeu, para poder acumular depois aqui no valor total da empresa. Então, primeiro ele executa essa parte que está do lado esquerdo, lado direito da atribuição, para depois fazer a atribuição para cá. Esta linha aqui garante que eu não vou ter lixo dentro da minha variável. Sempre lembrando que quando nós passamos aqui pela declaração de variáveis, o computador faz o seguinte, ele pega este nome e reserva uma posição de memória para esta variável que eu acabei de criar. A mesma coisa ele vai fazer com estas outras 4 variáveis aqui. Então, se eu tiver um lixo, esse lixo vai aparecer no final, e daí o meu resultado aqui, o meu total de vendas da empresa, vai estar prejudicado. Ok? Então, aí está o nosso primeiro exercício resolvido. Vamos ver se a gente resolve agora o segundo para poder entender. Veja que nesse exercício aqui nós usamos, além do comando de repetição, além do looping, nós usamos também o comando de desvio condicional. Neste caso aqui nós usamos 2 desvios condicionais duplos. Nós vimos lá que tem o desvio condicional simples e o duplo. Aqui nós usamos 2 desvios duplos. Tá?
Se eu não usasse os desvios duplos, eu teria que usar o simples. Nesse caso, como eu tenho três possibilidades diferentes, que é maior do que 50, a faixa entre 30 e 50 e menor do que 30, então daí eu teria que usar três comando de desvio simples. Então, só que para ficar um algoritmo melhor elaborado e mais rápido, nós fazemos ele usando o comando composto ou duplo, e daí nós usamos apenas dois Cs. Muito bem. No segundo exercício ele fala o seguinte, ele fala que o usuário vai fornecer dois valores, quaisquer A e B, e após processar ele quer que você mostre esses valores na ordem crescente, independente da ordem de entrada. Esse algoritmo aqui tem duas formas de fazer. Uma é mais simples, simplesmente controlando a exibição, e a outra é trocando os conteúdos. Vamos fazer das duas formas. Então, para a primeira, eu vou precisar declarar as duas variáveis A e B. Como ele não falou nada, variáveis do tipo real. E o nosso algoritmo vai ter o seguinte aspecto. Bom, primeira coisa, eu preciso ler os dois valores A e B para poder fazer o teste. E agora eu vou comparar para ver qual dos dois é o maior para escrever o primeiro. Se os dois forem iguais, daí não importa a ordem que você escreva, tanto faz escrever o A primeiro ou o B primeiro, porque vai estar correto. Já que ele não falou que os valores obrigatoriamente são diferentes. Então, se for igual, tanto faz como você vai mostrar. Então, no nosso caso aqui, se o A for menor do que o B, então eu vou mandar escrever, escreva A e na sequência escreve B. Caso contrário, eu vou escrever B e depois vou escrever A. Parece uma coisa estúpida a solução, mas é isso que ele quer. Ele não quer que você mostre para ele na ordem crescente. Então é isso que nós estamos fazendo, veja. Se você se você você leu os dois valores, você comparou. Se o A é menor e ele quer na ordem crescente, então primeiro você mostra o A e depois o B. Agora, se o A não é menor, ele é maior ou igual. E se ele é maior ou igual, então primeiro eu vou mostrar o B e depois o A. Essa é a solução mais simples que tem. Não estou falando que ela é a melhor. Existem soluções mais elaboradas, soluções melhores do que essa. Essa daqui é a mais simples. Uma mais elaborada seria, em vez de eu colocar dois comandos escreva, seria eu mudar o valor dessas variáveis. Eu vou escrever sempre da mesma forma, mas vou mudar o conteúdo de cada uma. Então, nesse caso, ficaria assim, olha. Então, algoritmo x2b, entre aspas, não pode esquecer destas aspas. A declaração de variáveis. Eu vou ter as mesmas variáveis A e B, só que agora eu vou ter uma variável a mais, uma variável que eu vou chamar de auxiliar. Ela deve ser do mesmo tipo das duas anteriores. Haja visto que ela vai receber o valor de uma das duas na hora da transição dos valores, na hora que eu for trocar os valores de lugar. Tá? Então, início, fim, algoritmo. Da mesma forma, eu vou começar lendo A e B. E agora, na sequência aqui para mim, só me interessa o caso do A ser maior que o B. Se o A é menor do que o B, já está certo. Só me interessa se no caso do A ser maior do que o B. Neste caso, então, eu vou efetuar a troca. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou fazer o auxiliar receber o conteúdo de uma das duas, por exemplo, receber o conteúdo de A, para poder preservar este valor de A. Nesse instante,
a minha intenção com isto daqui é preservar o valor de A para não perder, porque na sequência eu vou mover o valor de B para A. Então, quando eu faço A recebe B, o valor que eu tinha guardado em A ele vai ser perdido. Tá? E na sequência, para fechar o processo, eu vou fazer o B receber o que eu guardei anteriormente em auxiliar. Com isso, o conteúdo de A e B foi trocado se houver necessidade. E no final aqui eu vou colocar apenas um escreva, escrevendo A e B. Tá? Só para quê? Para que vocês entendam o processo, caso não tenham entendido, lógico. Tá? Não quero dizer que todos não entenderam. Mas eventualmente, se alguém não entendeu, vamos ver se agora nós conseguimos elucidar isso daí. Então, o que foi que nós fizemos? Num primeiro instante, aqui em cima, nós criamos, aqui nesta linha aqui, nós criamos as três variáveis, agora três variáveis, né? Eu li A e B, legal. Se o A for menor do que o B, já está na ordem que eu preciso. Agora, se não for, eu preciso trocar as duas de conteúdo. Então, se o A for maior do que o B, olha lá, se o A for maior do que o B, se o A for maior do que o B, então, é mais ou menos assim. Olha, imagina aqui que eu tenho um recipiente aqui, chamado A, tenho outro aqui chamado B, e tem um terceiro aqui chamado auxiliar. Chamei de auxiliar. Muito bem. O recipiente A está repleto com um líquido desta cor. Ok? O recipiente B está com um líquido desta outra cor. E eu quero trocar esses conteúdos. Então, veja na sequência o que é que nós vamos fazer. Temos aqui, ó, auxiliar recebe A. Então, eu vou pegar o conteúdo daqui e vou jogar aqui dentro. Esse é o primeiro passo. Na hora que isso acontece, eu vou ficar com a seguinte situação. Eu vou ficar com líquido cor de laranja nos dois recipientes, A e B. Tá? Daí, na sequência, o recipiente A recebe o que tem em B. Então, ele faz esse movimento aqui. Esse aqui é o segundo passo. Nesse instante, ocorre o seguinte. O conteúdo de A é trocado. Sai o laranja, entra essa cor estranha aqui. Entra tudo aqui. Então, veja que nesse instante, em auxiliar eu tenho o líquido que estava em A. Em A e B, eu tenho o mesmo líquido que está em B. Agora, na sequência, eu tenho que B recebe o conteúdo de auxiliar. Então, o B, ele vai receber o conteúdo de auxiliar. Então, vai fazer este movimento aqui, ó. Este vem para cá. É o terceiro passo. Então, nesse terceiro passo, o conteúdo de B é trocado e vai subir aqui para ele este daqui. De tal feito que a hora que eu for imprimir esses valores, a hora que eu chegar aqui embaixo, que eu for imprimir esses dois valores, né, a hora que ele sair para cá e vier aqui, a hora que eu for escrever esses dois valores, ele vai escrever o que tem em A e B agora. Então veja, imaginando que esta cor roxa é menor do que essa cor laranja, ele vai escrever roxo e laranja. Se já estivesse roxo e laranja no começo, este comando C aqui, esse comando C, seria falso, ele ia saltar direto para cá. Ok?
Aliás, seria, aliás, verdadeiro, ele saltaria direto para cá. Agora, como ele foi falso, como o laranja estava aqui, o laranja é maior do que o roxo, ele desceu, fez todo esse processo, saiu e veio escrever. Tá? Essa é uma sequência melhor, porque se no futuro eu quiser fazer troca de posições, para poder colocar um conjunto maior, assim vai funcionar. Tá? Muito bem. Deixa eu só apagar aqui para depois deixar para vocês esse arquivo. Vamos apagar esses riscos aqui e deixar um arquivo mais limpo. Pronto. Esse desenho aqui eu vou até deixar, só para que daí vocês entendam melhor. E para fechar a nossa sequência de exercícios, tem esse outro aqui, que é o seguinte. O usuário quer que você escreva um algoritmo onde ele vai digitar um número inteiro e positivo, né? Ele fala aqui em cima, olha, inteiro e positivo, isso aí é importante, tá? Inteiro e positivo, e daí nós vamos pegar e Então nós vamos ter que fazer um teste para ver se o número é par ou não. Eu não sei se vocês... Vamos dar uma analisada aqui. Como que eu vou descobrir isso daí? Bom, todo número par é múltiplo de 2. Muito bem. Então o que eu vou fazer é o seguinte, olha. Como o número é do tipo inteiro e positivo, e eu sei que a operação entre números inteiros dá como resultado outro número inteiro, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou entrar com um número n aqui que o usuário vai fornecer. Eu vou fazer esse n dividido por 2. Esse n dividido por 2 me dá um quociente, que subtraído do n, fazendo o quociente multiplicado por 2, subtraído do n, vai me dar um resto. Ora, esse resto, como eu dividi por 2, ele pode dar resto 0 ou resto 1. Se der resto 0, significa que o número é um número par. Se der resto 1, significa que o número é um número ímpar. Muito bom. Então vamos ver como que é calculado aqui. Então o quociente, ele é o n dividido por 2. E o resto é o n menos o quociente vezes 2. Que substituindo vai ser o n menos o n dividido por 2 vezes 2. Alguém vai falar para mim, mas Hamilton, se você dividir por 2 e depois multiplicar por 2 novamente, você vai voltar ao número original. Não, isso não é verdade, isso não é sempre, tá? Se o número for ímpar, isso não vai acontecer, tá? Veja, vamos substituir o n aqui por um número ímpar. Então vamos ver, olha, o resto, vamos falar que o n vale 11. Então é 11 menos 11 dividido por 2 vezes 2. Muito bom. Aqui nós temos subtração, divisão e multiplicação. Ele vai fazer a divisão e a multiplicação primeiro. Como a divisão e a multiplicação têm a mesma hierarquia, ele vai fazer da esquerda para a direita. Então ele vai fazer primeiro esta divisão. Daí ele vai pegar o resultado dessa divisão, vai multiplicar por 2, para depois fazer o 11 menos o que deu aqui. Muito bem. Então, 11 dividido por 2 dá 5. Não dá 5,5, porque nós estamos trabalhando com números inteiros. Dá 5. 5 vezes 2, 10. 11 menos 10, 1. Que é justamente o resto da divisão de 11 por 2. Então, se eu analisar o resto, eu consigo saber se o número é um número par ou ímpar. Ok?
Eu não vou tratar aqui o número zero, porque o número zero ele é um número meio complicado de trabalhar na matemática. Ele não é um número comum, tá? O zero, embora ele obedeça a essa regra de dividir por 2 e dar resto zero, ele não é par. A definição de par e ímpar, o zero não se inclui. Alguém pode insistir, falar que o zero também é um número par. Ora, se o zero é um número par, por que você, quando criança, ia jogar futebol ou ia brincar de pique-esconde, qualquer coisa do tipo, onde você tinha que escolher uma equipe para você, por que você não escolheu sempre par? E vou explicar por quê. Porque se o zero é par, então o jogo de par e ímpar passa a ser um jogo viciado. Os dois concorrentes, os dois jogadores, não têm a mesma chance de ganhar. A pessoa que escolhe par tem mais chance, porque de 0 a 10, que é o que você consegue colocar 5 dedos na mão. Se você colocar os 5 dedos na mão e o adversário também 5 dedos, dá um total de 10. Então 10 é par, mas de 0 a 10 não são 5 pares, são 6 pares. Nós temos o número 0 como o primeiro par, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Ok? Então são 6 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto o ímpar, 1, 3, 5, 7 e 9. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 6 chances, aqui eu tenho 5 chances. Então isso aqui é um jogo viciado. Percebe? Se você for tirar algum par ou ímpar de agora em diante, escolha sempre par. Porque se o seu adversário não souber matemática, você acaba ganhando. Tudo bem que não é uma forma muito lícita, né? Você pode chegar para ele e falar, não, olha, eu não coloquei nenhum dedo, você também não colocou nada, deu zero, mas o zero não é par, então vamos tirar novamente, tá? Então o zero não é par. Mas agora, como ele falou que é inteiro e positivo, e o zero também não é positivo, né? Então exclui-se aqui o zero, então eu não preciso fazer esse tratamento. Caso contrário, eu teria que fazer o tratamento para ver se é zero ou não. Mas vamos ao que interessa, vamos ao nosso algoritmo. Então eu vou declarar aqui as minhas variáveis necessárias. No caso, eu preciso só da variável n e vou precisar de uma variável r. O que do quociente não preciso porque eu vou fazer a conta direta. Eu já vou pegar, já vou entrar com essa conta, com essa expressão aqui de baixo, ó, onde r recebe n menos n dividido por 2 vezes 2. Então eu não preciso do que. Tá? Ou criamos o que só para poder ficar melhor aqui. Todos do tipo inteiro. Só para poder ficar mais fácil de entender. Então, início, como sempre, início e fim algoritmo, que é a forma que eu costumo fazer. Eu vou começar lendo aqui o valor de n. Agora vamos calcular o quociente. Primeiro tem que calcular o quociente, né? Está aqui, ó. Quociente que é n dividido por 2. Quociente é n dividido por 2. Na sequência eu posso calcular o resto. O resto é o n menos o quociente vezes 2 vezes 2. Quando eu chego nesta posição, então eu já tenho um valor calculado para o resto. Então agora só basta, eu preciso estudar esse resto. Então se o resto for igual a zero, e aqui tanto faz eu escolher 0 e escolher 1, só vai trocar a sequência. Então nesse caso, eu vou escreva que o número digitado é par. Fecha aspas, aqui está entre aspas, porque toda vez que eu coloco um número entre aspas, uma tela entre aspas, é porque eu quero que escreva a mensagem, é uma mensagem, do jeito que ela foi descrita aqui no comando escreva. Agora, se o R não for zero, com certeza ele é diferente de zero. E se ele for diferente de zero, então ele vale 1. E se ele vale 1, então esse número aqui, ele é ímpar. O número digitado pelo usuário é ímpar. Pronto, fechamos nosso algoritmo. Ok?
Eu acho que é isso que nós temos para hoje. Vimos aí como que é o comando de repetição e o comando de decisão, ou desvio condicional. Fizemos aqui 3 exercícios, onde no primeiro nós temos, além do comando de repetição, o looping, que está aqui, nós temos também o comando de desvio condicional. Nesse caso aqui nós usamos 2 desvios condicionais duplos ou compostos. Tá? E utilizamos aqui o comando de repetição, que é esse para. Veja que facilidade. Aqui nós fizemos para 3 vendedores, de 1 a 3. Se em vez de 3 vendedores eu tivesse 300 vendedores, não mudava nada. Ia continuar o mesmo algoritmo. A única coisa que eu precisava mudar era esse 3 aqui. Ou então, em vez de 300, 300 é muito, 50, tem que trocar esse 3 aqui por 50. Pronto, o algoritmo já está funcionando. Ok? Na sequência, nós fizemos um outro exercício aqui, onde é um exercício de classificação, de ordenação de valores, onde o usuário digita 2 valores, independente da ordem de entrada, ele vai exibir na ordem crescente. Fizemos o primeiro aqui de uma forma mais grosseira, vamos falar assim, né? Onde eu coloco 2 escrevas, é uma forma mais simples de solução, mas está correto. Tá? Não está errado, está correto. E o importante sempre para o engenheiro é procurar de imediato uma solução para o problema. Encontrou a solução do problema? Eu tenho ainda tempo disponível, então eu vou procurar otimizar essa solução. Mas entre buscar uma solução otimizada, mas não alcançar, e ter uma solução não otimizada, mas que resolve, então eu prefiro ter uma solução, mesmo ela não sendo otimizada. Tá? Depois, se eu tiver a solução, se eu tiver a possibilidade de otimizar, eu vou otimizar. E por último, aqui nós temos uma determinação se o número é par ou não, onde é feito um teste com cálculo de resto. Nós vamos fazer muitos exercícios. Na lista de exercícios que foi passado para vocês, existem algumas opções onde você tem que trabalhar com o resto. Aqui nós vimos como é que nós vamos trabalhar com o resto. Na hora de implementar isso daí, pode ser que essa divisão aqui eu tenha que lançar mão do operador mod para obter o resto. Eu não sei como que o Visual G reage a isso, e eu também não vi. Eu deveria ter visto antes, mas não vi. Mas na próxima aula, na 4ª aula, agora que vocês devem olhar em seguida, nós já vamos trabalhar no Visual G até para nós vermos como é que ele funciona, tá bom? Eu acho que, por enquanto, é o que nós temos, e espero que vocês continuem persistindo no aprendizado e que a gente se encontre na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.